Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje com um tema muito importante que são as vacinas. E eu já começo perguntando para você, você sabe por que é importante se vacinar? A sua caderneta de vacinação está em dia? Por que é importante seguir o calendário vacinal brasileiro? E eu já trago alguns dados verdadeiros, tá, pessoal? O sarampo foi considerado uma doença erradicada, ou seja, desapareceu do Brasil em 2016. Isso porque ficou mais ou menos aí uns 20 anos sem ninguém ficar doente de sarampo no nosso país. Porém, a doença voltou a aparecer no Brasil no ano de 2018, tá? Isso provavelmente pela falta da vacinação da população. A rubéola, se você não conhece essa doença, é uma doença que pode causar a mulher gestante, a mulher não, né? Se a mulher ela contrai a rubéola durante a gestação, a criança ela pode nascer com glaucoma e catarata, que são problemas na visão. Malformação cardíaca, ou seja, problemas no coração, retardo no crescimento, surdez, entre outros problemas. Pessoal, às vezes a mulher ela não se vacina contra a rubéola. Ela engravida e essa criança ela pode nascer com um problema auditivo irreversível, que não tem cura, né? Isso porque a pessoa deixou de se vacinar. Então vejam a importância, tá? É uma doença gravíssima também, a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Se você tem vô, avó, pergunta, né, para os seus avós se eles conhecem essa doença, paralisia infantil. Por quê, né, que eu tô falando para perguntar para os avós? Porque é uma doença que recebeu o certificado de desaparecimento do Brasil no ano de 1994. Ninguém está adoecendo de poliomielite. Por quê, né? Porque faz parte do calendário vacinal infantil. Então agora, até na data em que a professora está gravando essa videoaula, está acontecendo uma campanha brasileira para que se leve as crianças menores de 5 anos para tomar a vacina contra a poliomielite. É importante ressaltar, pessoal, que são 2 gotinhas, nem toda vacina é injeção, tá? No caso da paralisia infantil, são essas 2 gotinhas que eu tenho certeza que você se lembra que tomou, né? Para evitar um problema, uma paralisia. Pessoas que não tomaram a vacina, elas podem contrair essa doença e podem ficar para o resto de suas vidas na cadeira de rodas, tá? Então, lá em 1994, ela foi considerada desaparecida, parou de surgir aqui, né, essa doença no Brasil, parou de acontecer por conta da vacinação massiva, tá? Ou seja, todo mundo se vacinando. É muito importante manter isso. Agora, para tudo que você está fazendo e presta atenção no que eu vou dizer agora. Pergunta de prova, tá? Quando eu digo desapareceu, foi uma doença erradicada, não quer dizer que o vírus, a bactéria, o fungo, o agente causador da doença desapareceu do Brasil ou do mundo. Não, eles estão aqui ao nosso redor. O vírus, a bactéria continuam ao nosso redor. O que acontece é que as pessoas, quando recebem vacina e esse vírus entra ou bactéria entra no organismo, o organismo destrói esse vírus antes de causar a doença, tá? Então é importante ressaltar. Ah, professora, então quer dizer que não existe mais o causador da poliomielite aqui perto da gente? Não, existe sim, tá, pessoal? Ele ainda está aqui. O que acontece é que o organismo humano está preparado para combater e aí ninguém fica doente. Isso porque tomou-se a vacina. E agora a gente está assistindo o mundo correndo atrás de uma vacina contra a SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, né? Justamente para isso. Não quer dizer que o vírus coronavírus vai desaparecer do mundo. Não. Ele vai continuar existindo, ele vai continuar aqui ao nosso redor. Só que o nosso organismo vai estar preparado para lutar contra ele. Tudo bem? Vou explicar isso melhor agora nos próximos slides da aula,
Eu começo falando da primeira vacina que se tem notícia, que é a vacina contra a varíola. Você já ouviu falar nesta doença gravíssima, varíola, que matou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo todo? Se não ouviu falar, só está ouvindo falar na aula de biologia, é justamente porque existe a vacina contra a varíola e todo mundo inteiro se vacina e está se vacinando contra a varíola, né? Conforme novas pessoas vão nascendo, toma lá dentro do calendário vacinal a vacina para que esse vírus não volte. Tudo bem? Não volte a atacar o organismo humano, a causar essa pandemia que foi muito grave também, tá? Então vamos lá, o que acontece? A varíola é considerada erradicada, ou seja, desapareceu desde os anos de 1970, tá? Por quê? Pela OMS. Isso porque teve uma grande campanha mundial de vacinação. Então, diante, né, da situação grave de muitas pessoas adoecendo e morrendo, houve uma campanha do mundo todo para que todas as pessoas se vacinassem, para que parasse de surgir essa doença varíola. Estima-se, como eu já disse, que 500 milhões de pessoas, mais ou um pouco menos, morreram em todo o mundo. Até hoje, se liga nessa informação, não há cura para a varíola, mas ela não aparece no mundo por quê? Ou muito pouco, né? Muito rara, por quê? Porque existe vacina e todo mundo se vacinando. Quando o vírus da varíola se aproxima no corpo humano, o corpo humano destrói esse vírus, só porque tem vacina. Se a pessoa não se vacina, quando o vírus ataca, ela tá aí, tende a morrer ou ter todos os sintomas graves da doença porque não tomou vacina. Não tem cura, ok? Então, como é que surgiu então a primeira vacina, que foi a vacina da varíola? Foi criada pelo médico Edward Jenner lá no século XVII. Isso porque, vejam bem, o Edward Jenner, ele observou que as mulheres que trabalhavam ordenhando as vacas, ou seja, tirando o leite da vaca, elas, quando em contato com pessoas doentes de varíola, não adoeciam. Todo mundo que chegava perto das pessoas, né, que estavam doentes de varíola, acabavam ficando doentes também. Mas essas pessoas, essas mulheres que trabalhavam ordenhando, tirando o leitinho da vaca, não ficavam doentes. Edward Jenner, médico, cientista, observador, foi então entender o que acontecia, o porquê delas não ficarem doentes. E percebeu que as vacas também ficavam doentes com um tipo de varíola mais leve, tá? Chamado aí de cowpox. Era o nome causado, né? O nome da doença que aparecia nas vaquinhas. E aí o que acontecia? As mulheres, elas acabavam contraindo da vaca essa doença. E o que aconteceu? Ele percebeu que um sistema imunológico, o sistema de defesa das mulheres, ao entrar em contato com a doença cowpox, que era a doença da vaca, o sistema imunológico acabava se preparando, né? Reconhecendo aquele vírus e criando anticorpos. Eu sempre digo, né, nas minhas aulas, os anticorpos são os soldados que defendem o nosso corpo. Muito bem. O corpo daquelas mulheres, então, o sistema imunológico, já produziram, então, os anticorpos. E quando entravam em contato com as pessoas doentes da varíola humana, elas não adoeciam. Por quê? Quando o vírus atacava o corpo delas, o sistema imunológico já estava preparado, cheio de anticorpos que destruíram o vírus da varíola antes delas ficarem doentes. Não é lindo isso, pessoal? Pensem bem que então essa foi, né, a primeira vacina a se ter conhecimento a partir dessa experiência, da análise, da observação das mulheres que ordenhavam as vacas, tá? E a partir daí entendeu-se a ação do sistema imunológico e a produção das outras vacinas, tudo bem?
Então tá lá, ó, pessoas que já tinham tido contato com a doença da vaca criaram resistência à varíola humana e surgiu aí a primeira vacina, certo? Mas e daí, professora? Como as vacinas são feitas hoje e como elas agem no organismo? Da mesma forma, tá, pessoal? As vacinas, elas são produzidas com componentes do próprio agente causador da doença. Isso é importante falar, tem muita gente que tem medo, né? Mas deixa eu explicar. Para o sistema imunológico reconhecer o agente causador da doença, o vírus, ou a bactéria, ou o fungo, é preciso que ele conheça esse vírus. Então, pega lá um pedacinho do DNA, pega lá o vírus morto ou o vírus inativo, né, que é aquele vírus modificado incapaz de causar a doença. Até atualmente, nessa corrida para produzir a vacina contra a Covid-19, existem aí todos os tipos. Existem vacinas que estão sendo produzidas com um pedacinho do DNA do vírus, com o vírus morto, com o vírus sem conseguir se reproduzir. Morto tá errado, tá, pessoal? O vírus sem a capacidade de se reproduzir, que é o vírus inativo, tudo bem? Isso porque quando o vírus entra no nosso corpo, né, esse vírus inativo ou um pedacinho dele, o sistema imunológico reconhece que ele é um inimigo. E quando reconhece o inimigo, eu estou numa guerra, eu vou buscar a minha defesa, os meus soldados, que no caso do sistema imunológico são os anticorpos. Tudo bem? Vejam bem, a vacina então não é capaz de causar a doença, tá? Mas ela é capaz de estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Quando o agente causador da doença, o vírus ou a bactéria, entra em contato com o corpo, o sistema imunológico reconhece e destrói-o antes da pessoa adoecer, antes da pessoa ficar doente. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Deu, né? Então, agora para fechar a nossa aula, questão do Enem, muito importante. Enem de 2019. Eu peguei essa questão porque foi do Enem do ano passado, já que eu estou gravando essa aula, né, que vai ficar no YouTube, mas eu estou gravando essa aula no ano de 2020. E como eu sempre digo, o mais importante é ler com atenção a questão, tá, pessoal? Então, vamos lá para o enunciado que do Enem sempre é grande. A extossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Schistosoma monzoni, extossomo. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Pessoal, então até aí só tá explicando, né, o que a extossomose causa e como ela ataca o organismo humano. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral, né? Toma-se o remédio para matar o parasita já dentro do corpo humano. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, pessoal, aqui esta parte do enunciado é muito importante porque é o ponto-chave, tá? Tá falando o quê? Que eles vão tirar, tem uma pesquisa dizendo que vai tirar uma proteína do verme causador da esquistossomose para produzir uma vacina. E aí, quando se produz a vacina, o organismo é induzido a produzir os anticorpos contra a esquistossomose e combater e prevenir a doença. Então, vejam bem, na verdade, a resposta já está aí na questão, tá? É só saber ler direitinho. Mas vamos lá. Aí tá lá, eu coloquei até em negrito pra gente focar no que eles querem. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional, que é com remédio, é que ela poderá, letra A, impedir a penetração do parasita pela pele? Não,
para a vacina fazer efeito, para o sistema imunológico poder, né, lutar, é preciso que esse parasita entre no organismo. Então, não vai impedir a penetração. Eliminar o caramujo para que ele não haja contágio não tem nada a ver, né? O caramujo, que faz parte ali do ciclo da extossomose, vai ficar do lado de fora, vivendo no rio onde ele costuma viver, nas partes úmidas da natureza. Impedir o acesso do extossomose especificamente para o fígado. Não fala nada de fígado, tá, gente? Porque nós estamos falando do sistema imunológico, que é do corpo todo. Eliminar o extossomo antes que ocorra contato com o organismo. Não, a vacina ela não é capaz de destruir algo fora do organismo, só algo de dentro, como a gente já viu no começo dessa aula. E por fim, a última alternativa, eliminar o extossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Então, a alternativa correta é a letra E, tá, pessoal? É exatamente isso. A vacina induz a produção de anticorpos quando o extossomo entrar no organismo. Antes que a pessoa fique doente, os anticorpos destruirão o extossomo. Tudo bem? O sistema imunológico, o sistema de defesa humano. Beleza, pessoal? E é isso. Tentei fazer uma aula mais rapidinho para não ficar cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no último slide, como eu costumo colocar, são todos os sites que eu usei para fazer essa videoaula. Então, se você tiver interesse, corre lá, dá uma lida que explica tudo direitinho, mais profundo para vocês, tá bom? Façam todas as anotações necessárias, bons estudos e um forte abraço.